O assunto de hoje, aqui nessa edição especial do Investidor em Foco, de expectativas e realidades nessa virada de ano que já é 2022, é renda fixa e a taxa Selic, que foi aí do 8 a 80 no ano passado. O que esperar das movimentações de política monetária para 2022 e como aproveitar isso nos investimentos são os nossos principais assuntos desse episódio, que tem Matheus Rachul, economista da Itaú Asset. Bem-vindo, Matheus. Oi, feliz ano novo para todo mundo, né? Nosso primeiro podcast aqui, eu falando aqui, né, com vocês, então feliz ano novo para todo mundo. Obrigada para você também. Pedro Boinain, Head de Gestão de Crédito Privado na Itaú Asset, que volta aqui com a gente para falar de renda fixa. Bem-vindo, Pedro. Oi, Renata. Obrigado a todos. É a terceira vez. Dizem que a primeira é pouco, a segunda é boa, a terceira é demais. Vamos tentar fazer assim. Opa! Gostei já. A segunda foi maravilhosa. A segunda foi incrível, com aquela sua dica de livro de matemática que eu não vou esquecer mais, viu? Que bom. Bom, gente, nosso assunto aqui é um pouco de retrospectiva dessa taxa Selic que mexeu tanto com a cabeça de investidoras e investidores no ano passado, indo dos 2% para perto dos 10% ao ano, num ciclo de alta que não terminou, e os impactos disso na renda fixa. E quando a gente fala de taxa Selic, a gente está falando de política monetária, e a gente está falando da atenção que o Banco Central também dá para a questão fiscal do país. Rachul, vamos explicar um pouquinho de todo esse contexto, por que ele é tão importante? Claro, acho que a gente conversou sobre isso em alguns podcasts, né? É legal a gente vir aqui e trazer um pouco para o nosso ouvinte o porquê da política monetária, né? O que é a política monetária. Acho que assim, se a gente olhar grosso modo, né, as duas principais ferramentas ali de política macroeconômica, né, são as políticas fiscais e monetárias, né? Então, quando você olha, e essas políticas são usadas muito para tentar controlar o ciclo econômico, né, e tornar a vida em geral aí dos agentes econômicos mais agradável, mais normal, né? Então, assim, quando você olha para a política fiscal, né, a política fiscal ela é exercida pelo governo, né, então basicamente como que o governo usa dos seus recursos que ele consegue através de impostos ou através da emissão de títulos públicos, né, e como que ele usa esses recursos para fazer algumas políticas. Mas a gente tem também, né, e é muito importante para a estabilização econômica, né, o Banco Central e a política monetária, né? Então, a parte de controle de liquidez de moeda, então o quanto que a gente tem de moeda em circulação e quanto a gente tem de dinheiro em circulação e, consequentemente, né, inflação ou não na economia, isso é controlado pelo Banco Central, né? Então, assim, só para trazer aqui, as pessoas às vezes acham que é uma coisa extremamente antiga, né? Assim, o Banco Central ele é algo antigo, né? O primeiro Banco Central foi o Banco Central em inglês, né? Há muito tempo atrás. O Banco Central brasileiro ele nasceu ali na década de 60, né? Então foi em 1964 que nasceu o Banco Central brasileiro. E o Banco Central as atribuições do Banco Central elas eram exercidas ali por bancos públicos, né? Era primeiro Casa da Moeda, depois foi Banco do Brasil, e aí você tem hoje uma autarquia que é mais independente, né? Então ela toma as suas atitudes de forma mais descolada do governo para poder fazer frente a uma inflação, seja ela muito alta ou seja ela muito baixa, né? Então, assim, uma inflação muito baixa, ela é ruim, né? Ela pode ser até um efeito de, por exemplo, uma economia estagnada ou algo do tipo. E uma inflação muito alta também é ruim. E ela é ruim porque a população perde poder de compra com uma grande inflação, então isso traz também coisas muito nocivas para quando você pensa em macroeconomia, né? E aí qual que é a função do Banco Central, né? O Banco Central, ele além de diversas outras funções, né, regulador também, mas uma das principais diretrizes aqui do Banco Central é controlar a inflação, controlar o nível de preços, né? Então, o Banco Central ele vai olhar ali para o que ele julga ser uma taxa de juro real neutra, né? Então, que nível de juros é neutro na economia, né? Que
não traz problemas para a atividade, nem gera uma grande inflação. E aí, olhando para esse nível neutro, ele tenta calibrar, né, a sua política, e com uma grande inflação, né, o Banco Central sobe muito os juros, né, sobe mais os juros acima dessa taxa neutra para controlar a atividade econômica, né, então ele sobe mais os juros do que a taxa neutra, isso diminui a atividade econômica, diminui a quantidade de dinheiro em circulação e controla a inflação. Se ele vai abaixo dessa taxa que ele julga ser neutra, né, isso deixa o dinheiro mais corrente na economia, as pessoas consomem mais, né, e o dinheiro roda mais na economia, e isso leva à inflação. Então, é a grande busca do Banco Central em calibrar tudo isso. Isso é o que a gente chama de política monetária, né? E acho que até é interessante colocar que hoje você vê muita gente falando assim em jornais, né, falando um pouco contra, assim, né, um senso comum contra o Banco Central, né, assim, o Banco Central ele destrói a atividade, ele está subindo os juros, vai destruir a atividade, e assim, isso faz parte de uma das funções do Banco Central, né, que é calibrar essa taxa, e uma consequência disso é diminuir a atividade, mas em busca de um bem maior, que é controlar a inflação, né, a inflação demais faz você ter perda de poder de compra e ter grandes problemas para a economia, e a gente está vendo isso hoje, então o Banco Central está agindo, tentando controlar essa inflação. Né? E, Rachu, isso que você trouxe explica toda essa movimentação com a taxa Selic que o Banco Central fez ao longo de 2021 e que ainda deve fazer, pelo menos nesse primeiro semestre de 2022, certo? Sim, assim, o legal aqui de olhar é macroeconomia, né? A gente que fica estudando e acompanhando isso, é uma aprendizagem contínua, né? E tanto o Banco Central quanto a gente aqui, né? A gente vai lendo os aprendizados da economia e tentando compreender o que está acontecendo de verdade, o que vai acontecer ali para frente e tomar atitudes, né? Para controlar esse ambiente, né? Então, assim, se a gente olhar um pouquinho da nossa história recente, né, a gente veio aqui, já falou sobre isso ao longo dos nossos podcasts, né, mas se a gente olhar o ano de 2020, né, o ano de 2020 tinha sido um ano de muita queda de atividade por conta da Covid, muitos estímulos empregados, né, e 2021 foi um ano em que começou sem tanta expectativa de inflação, mas essa inflação veio, né, então a gente teve bastante estímulo. 2021 foi um ano de abertura da economia, esse ano de abertura, início de retomada da atividade, mais diversos outros fatores, né, fatores ligados a disrupções nas cadeias produtivas, no mundo como um todo, isso trouxe inflação para o mundo como um todo, né? Então, assim, o mundo como um todo em 2021 descobriu uma inflação elevada, todo aquele papo sobre se a inflação é permanente ou se a inflação é transitória, né? Hoje a gente vê alguns componentes da inflação sendo um pouco mais permanentes, né? E quando a gente olha para como o Banco Central toma a sua decisão de política monetária, né? Ele olha para o juro neutro, né? Ele olha para as condições do mundo, e ele olha não só para a inflação que passou, né? Mas ele olha para a expectativa de inflação, né? Sim. E no Brasil não só por conta dessa inflação que o mundo todo está sofrendo, né, e você até comentou sobre a parte fiscal, né, a parte fiscal no Brasil também, ao longo desse ano, né, do ano de 2021, trouxe aí algumas disrupções para o nosso cenário, né, lembra de toda a nossa discussão que a gente já veio aqui, falou sobre teto de gastos, né, sobre rompimento de teto de gastos, mais gastos do governo, e aí isso fez com que também, né, a percepção sobre essa taxa de juro neutra no Brasil aumentasse um pouquinho por conta de mais juros e de mais risco, né? E a gente teve um Banco Central que olhando para as expectativas, né, e se a gente olhar para as expectativas, né, o que os agentes econômicos tinham para a inflação, né, isso mudou bastante ao longo do ano. Então, se a gente olhar para a inflação de 2021, né, a inflação de 2021, no começo do ano, o mercado tinha ela na meta, né, até em alguns momentos abaixo da meta, por conta de achar que existiam algumas pressões ainda deflacionárias vindas da pandemia. E aí a gente vê que a inflação de 2021, né, vai fechar acima de 10%, ao redor de 10%, e a inflação de 2022, a gente acredita hoje que ela vai ser por volta de 5,5%, né, e o mercado corrigiu isso desde 3 e pouco por cento que ele previa antes para agora 5 ou pouco mais acima de 5% de inflação para 2022. Né? Então, assim, 2021 foi um boom de inflação,
2022 vai ser um momento de aumento de juros, um momento de mais controle de juros, né, para tentar fazer frente a toda essa inflação. E aí a gente vai ter essa inflação voltando em 2022, mas ainda alta, né, 5,5% ainda é uma inflação alta, acima das metas e tudo mais. Mas para 2023 a gente espera que a inflação fique mais ao redor da meta e que aí o Banco Central possa, em 23, diminuir juros, né? Então, assim, nossas perspectivas aqui na casa são de uma Selic que vai ficar pouco acima aí dos 12% no final desse ano. E aí, 2023, colhendo aí benefícios dessa política monetária de menor inflação, a gente vai poder caminhar para algo como 8% de inflação de Selic em 23, tá? Com a inflação mais por volta dos 3 e pouco por volta da meta, tá? Vocês então, projetam para... Oi, falamos ao mesmo tempo. Eu ia perguntar se vocês projetam esse movimento de busca pelo juro neutro e controle da inflação para 2023. Esse ano ainda vai ser um caminho até chegar lá, é isso? Sim, a gente ainda estará acima do que é o juro neutro, né? Em 2023, né? Ainda vai precisar estar acima, mas a gente vai estar num caminho de normalização, tá? Óbvio que o 2023 aqui, né, ainda é um horizonte longe, né? Mas o que o Banco Central busca é isso, né? Fazer frente a esse ciclo de alta de inflação, subindo bastante os juros bem acima do que é o neutro, e entrando numa região de contracionismo, né? Então que o Banco Central mesmo, né, se comunica assim, ele é numa região fortemente contracionista, e isso vai permitir você trazer de novo a inflação à meta e poder lá na frente ter um juros mais próximo do que seria esse neutro. Só repete para a gente as projeções para inflação e Selic para 2022? 2022 a gente tem 5,5%, tá, de inflação, e Selic a gente tem 12,25%. Tá? Essas são as nossas últimas projeções. Boa. Queria passar a bola um pouco para o Pedro, para a gente trazer a renda fixa para essa conversa, porque no ano passado, quando se começou esse ciclo de alta da taxa Selic, lembro quando ela estava por volta de 6,5%, que muita gente começou a falar na volta da renda fixa, já que em 2020 a renda fixa tinha perdido muito da atratividade por causa de uma taxa de 2% ao ano. E aí, Pedro, essa atratividade hoje se confirma e promete em um cenário de 2022? Perfeito, Renata. Apesar de hoje já ser dia 10 de janeiro, vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? 2020. Que é quando eu tive aqui justamente para falar sobre essa volta da renda fixa, quando a taxa de juros estava apontando para cima, estava lá 5%, 6%, alguma coisa assim. E eu lembro bem, eu vim falar de crédito privado, né, que eu falava que começava a ficar interessante, principalmente quando você incorporava um spread de crédito privado ali em cima do CDI, mas que a gente ainda vivia um cenário de inflação muito alta, que por mais que as taxas de juros estivessem subindo, elas não eram suficientes nem para repor a inflação. E daí eu apontava, por conta disso, muito provavelmente a gente vai chegar lá. O Banco Central vai continuar agindo, puxando taxa de juros para cima, para tentar organizar essa inflação. E a forma como ele faz isso, o Matheus bem explicou, é pressionando taxa de juros, que por sua vez dá uma freada na atividade, né? Agora a gente chega num cenário bem diferente, onde o Banco Central já colocou o pé no acelerador da taxa de juros, no seu último aumento, aumentou 150 bips a taxa de juros, e o efeito disso é que quando você olha lá na frente, ele já parece estar controlando a inflação. Então a expectativa que a gente tem para esse ano de 2022, como o Matheus colocou, é de uma taxa de juros da ordem de 12%, isso aqui dá 1% ao mês. É bastante juro, né? E uma inflação apontando para baixo. Então, nesse cenário, a renda fixa passa a ser muito atrativa, passa a ser muito mais óbvia do que era naquele momento que a gente conversou, né? Isso porque é um nível nominal bastante interessante versus qualquer outra alternativa. Agora você tem um competidor de peso aqui com baixo risco e rentabilidade alta. Porque essa taxa, ao longo do tempo, tende a ficar consideravelmente acima da inflação. Então, isso aqui te dá tanto um retorno nominal bom, mas também um retorno real que faz com que seu dinheiro valorize contra a inflação, ele não seja corroído no tempo. Então, o retorno real também é interessante.
E talvez um terceiro fator aqui é que, relativamente a outras classes, a renda fixa, principalmente a renda fixa pós-fixada e indexada à inflação, ela tem uma relação risco-retorno que, nesse momento, parece ser bastante favorável. Por quê? Num cenário de muita volatilidade fiscal, volatilidade política, volatilidade pelo que está acontecendo no contexto externo em termos de taxa de juros, volatilidade por conta da própria pandemia, qualquer outra classe de ativo de risco fica efetivamente mais arriscado nesse período, e daí numa relação risco-retorno, a renda fixa, que é mais segura em diversos aspectos, fica ainda mais favorável. Então, são 3 pontos aqui que fazem com que a renda fixa ganhe bastante atratividade nesse ano e permita com que o investidor faça 2 coisas que eu acho que são importantes. Assim, permite que, de fato, o investidor seja conservador na gestão da sua liquidez. Se a gente for lembrar lá quando a taxa de juros estava a 2%, o investidor teve que colocar seus recursos em coisas que ele não estava acostumado e correr risco, inclusive sobre a sua liquidez, para ter algum retorno. Agora não, se você precisa de liquidez de curtíssimo prazo, você pode deixar seu dinheiro descansando numa alternativa de renda fixa pós-fixada que te traz uma boa rentabilidade. Então, isso aqui é uma coisa que o investidor conservador pode fazer. E a outra coisa, ele pode passar a ser mais rigoroso na gestão de riscos. Tendo uma alternativa interessante, você não precisa correr riscos sem entender ou correr riscos maiores do que o seu apetite comporta. Tá? Agora, renda fixa é uma classe muito ampla, né? Geralmente a gente fala de renda fixa como se fosse o CDI. É muito mais... As então pessoas conectam, né, muito facilmente sempre ao CDI. Isso, então vamos tentar separar um pouco as coisas aqui, que eu acho que é bastante importante, né? Renda fixa pode ter muito risco, né? Renda fixa pré-fixada. Se for parar para pensar, o que é renda fixa, né? Você estabeleceu na partida qual que é a regra do rendimento que você vai receber ao longo do tempo. Mas se as condições de mercado mudarem, o preço desse rendimento ao longo do tempo ele pode mudar também, né? O CDI é a forma que a gente chama de pós-fixado. Você só fica sabendo do novo preço depois que é definida a taxa do CDI. Mas, normalmente, a renda fixa é pré-fixada. Se a gente parar para pensar bem, o aluguel de um imóvel, quando você assina um contrato de aluguel de um imóvel, fala lá, eu vou pagar R$2.000 de aluguel por mês, corrigido pela inflação, a pessoa que alugou o imóvel está recebendo aqueles R$2.000 por mês corrigido pela inflação. Aquilo é uma renda fixa. Ou quando você investe numa ação boa pagadora de dividendos e dividendos estáveis, se os dividendos são estáveis, aquilo lá é uma proxy de renda fixa. Mas perceba que tanto para imóvel quanto para renda variável, o preço varia muito. A gente vê na tela, a gente vê no dia a dia. Tem outros ativos de renda fixa que a gente não vê muito isso, mas acontece da mesma forma. São os ativos pré-fixados, os ativos indexados à inflação. Então, na hora de investir em renda fixa, além de olhar para o nível de juros, você tem que pensar para que você quer investir em renda fixa e como. Você quer investir num portfólio concentrado ou diversificado, num ativo de renda fixa curto ou longo, que tem duration, né? Pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação, com isenção de imposto de renda, sem isenção de imposto de renda. E daí dá para a gente gastar horas aqui falando de cada um deles, mas o ponto é, o CDI mais alto agora muda as relações de risco e retorno entre os diversos ativos. Muda de uma maneira mais favorável para os ativos de renda fixa indexados à Selic, e que acaba, pela competição aqui, sendo mais desfavorável para os ativos que têm mais risco, porque eles antes tinham que correr risco para remunerar qualquer coisa já era bom, agora eles têm que correr risco para bater esse competidor de respeito, que é o CDI. Dentro desse contexto, eu continuo com o view que crédito privado tem uma das melhores relações risco-retorno para este ano. Porque era justamente isso que eu ia te perguntar sobre crédito privado, que a gente tem falado tanto numa situação de Selic em ascensão, mas de inflação também em ascensão, e agora com essa tendência de Selic ainda em ascensão, mas inflação começando a ser controlada, vai valer a pena ainda o crédito privado? Perfeito, o nosso view aqui é que continua valendo bastante a pena, por motivos diferentes do passado, mas com uma relação risco-retorno ainda bastante interessante, especialmente quando a gente fala de fundos de investimento com gestão ativa, com análise muito profunda,
fundos que tenham capacidade de se adaptar aos diversos cenários. Porque o que acontece num cenário de muita volatilidade e de juros altos é que as empresas vão começar a ter mais dificuldade para honrar seus compromissos, né? Eles emprestaram dinheiro e o juro está mais alto, e também vão ter mais desafios para investir. A atividade vai estar patinando, a inflação ainda não está controlada. Então, se você escolhe as empresas erradas para emprestar o seu dinheiro, né, para dar crédito, e ela tiver problema, ela vai dar default, você não vai receber seu dinheiro de volta. Então, por isso, gestão profissional é muito importante. Assim, com bons analistas, com muito investimento, você escolhe as empresas que são mais resilientes, que vão ter condições de te pagar e tal. E se você escolher isso bem, elas te trazem uma remuneração além do que o governo te paga, que é o CDI, né? Que é a Selic, uma remuneração interessante. Então, você vai partir desses 12% que a Selic pode chegar para receber 13%, 14%, 15%, dependendo do risco de crédito que você correr. Mas é super importante ter um portfólio com carrego de qualidade, um portfólio diversificado e com uma gestão ágil, capaz de adaptar o portfólio dentro desse cenário, que é um cenário bastante complexo. Claro. E me ocorreu uma pergunta agora, se faz sentido, acho que quando a gente estava falando das possibilidades de pré e pós-fixado, acho que é importante também a gente mostrar que quando a gente está falando de pós-fixado, a gente está falando de uma projeção de Selic, como trouxe o Rachu, que em 2023 começa a descer um pouco. Ou seja, a gente não está falando de 2, 3, 4 anos de taxa Selic em 2 dígitos. Tem que ter atenção para isso quem está pensando em investimentos pós-fixados, né, Pedro? Não, sem dúvida. Tanto pós quanto pré, né? O pré-fixado hoje, ele incorpora tudo que o Matheus falou. Se você for hoje fazer um investimento pré-fixado, é como se a taxa de juros já tivesse 12%, e ele projeta lá para o longínquo que ela vai continuar alta, né? E aqui você vai ganhar dinheiro se de fato o Matheus estiver certo aqui, se a nossa área macro estiver certa e a taxa de juros lá em 2023 começar a cair. Da mesma forma, durante todo esse período no pós-fixado, e lá em 2023 ela começar a cair, quando ela começar a cair, você começa a ganhar menos. E talvez a alternativa de investir num pré com taxa super gorda não exista mais, quando ela começar a cair. É esse o trade-off, né? O pré-fixado você tenta adivinhar o que vai estar lá na frente. Se você errar, toma uma pancada. O pós-fixado você não entra nessa brincadeira de tentar adivinhar, você leva o que ia acontecer. Sim, é um ponto de atenção, né? Agora, se a gente for falar em 2022, aí queria passar essa bola para vocês dois. Eu tenho 3 pontos para a gente discutir. 2022 a respeito das perspectivas de cenário e desafios que ele traz, das oportunidades para as carteiras e dos riscos que podem surgir quando a gente começou 2021, a vacinação e as novas ondas de coronavírus eram riscos, né? A vacinação ainda não estava começando em todo lugar, as novas ondas se mostravam possíveis, e aconteceu, de fato, tudo isso. Que bom que teve vacinação, mas, ao mesmo tempo, também teve novas ondas que impactaram, ao longo do ano, toda a economia. Sobre perspectivas e desafios do ano, pensando em Selic, batendo inflação e renda fixa. Vamos começar, Pedro. O que você destacaria? Renata, eu gosto muito de um termo que surgiu no Exército Americano, logo na época da Guerra Fria. Eles usavam esse termo que chamava VUCA. VUCA são 4 letrinhas que, traduzidas para o português, quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. É como eles escreviam o mundo naquele momento. E isso se aplica muito para o mercado financeiro e para a realidade que a gente está vivendo. É uma realidade de muita volatilidade, as mudanças são rápidas e constantes. A todo momento está acontecendo uma coisa nova, a ver o que a gente está discutindo aqui de pandemia, né? A pandemia no Brasil parecia quase equacionada, e agora vem a Ômicron para dar uma bagunçada em tudo. No mercado financeiro é a mesma coisa. É incerto, é muito difícil fazer previsões. Assim, o Matheus falou qual que é o cenário da Itaú Asset, mas todo mundo tenta adivinhar isso. E se você for lembrar, quando a gente falava de cenário de taxa de juros lá, há 12 meses atrás, quando eu vim aqui, a gente não achava que ia passar dos 9%. Agora estamos falando de 12%. A inflação a gente não achava que ia passar dos 8%, bateu 10% e tal. Então, muito difícil fazer previsões, porque o mundo é incerto, um monte de coisa está acontecendo a todo momento. É complexo,
Hoje tem muita informação, hoje se discute metaverso, Bitcoin, rede social, um monte de informação a todo momento, você é bombardeado por WhatsApp, por tudo mais. E no mundo de investimentos é a mesma coisa, alternativas infinitas de investimentos, falamos aqui, de pós-fixado, pré-fixado, inflação, crédito, renda variável, imóvel, muito complexo, muito difícil. E quando é muito complexo, você não tem informação, é um baita de um problema. E é ambíguo. Esse é o que eu gosto mais, porque não tem mais preto e branco, não tem mais certo e errado, não tem. Hoje você tem diferentes interpretações da mesma coisa, é tudo muito sutil. Sim, então, quando a gente concordo. falar que a renda fixa é boa, pode ser boa por causa disso, mas pode ser ruim por causa daquilo. Devo investir em A ou em B? Pode investir em A por causa disso, pode investir em B por causa daquilo. O mundo é muito ambíguo. O que acontece num mundo como esse, para falar de oportunidades e perspectivas, né? Eu posso falar uma coisa hoje que amanhã já não vale mais, né? E daí aqui eu sou um defensor muito grande, não só porque eu sou gestor de investimentos, mas porque faz sentido nesse contexto você contar com uma recomendação e com uma gestão profissional que seja capaz de se adaptar a essas mudanças constantes, que seja capaz de estar atualizado, ter informação a todo momento para lidar com isso. Para mim, essa é a melhor forma de lidar com esse mundo, né? Aprender e reaprender continuamente. Então, a minha primeira recomendação, assim, a primeira oportunidade que eu vejo, principalmente quando se fala de renda fixa, de crédito privado, assim, foca mais em investir em fundo do que em ativo, porque num cenário complexo como esse, se você escolher o ativo errado, você pode quebrar a cara. Claro. Se você escolher o fundo errado também, mas um fundo bem gerido tende a diversificar seu portfólio, fazer boas escolhas, a estar bem informado. Então, esse aqui eu acho que é um ponto super relevante. Depois, assim, já falando, taxa de juros de 2 dígitos ao ano, de quase 1% ao mês, aumentam, sem sombra de dúvida, a atratividade da renda fixa, beneficia, sem sombra de dúvida, crédito privado. Então, isso aqui me parece ser uma coisa para ter dentro da carteira, de maneira diversificada, como eu disse, com gestores capazes de gerar diferenciação e gerar alfa, mas eu olharia a renda fixa nesse momento como uma classe de ativos para compor o portfólio mesmo, para diversificar risco, para gerar alfa, e não só aquela velha renda fixa que era para substituir a poupança ou substituir o caixa, inicial. Só para liquidez, né? Antes não era usado para liquidez ótimo, mas serve para outras coisas. O mercado se desenvolveu muito nos últimos anos. Depois, se quiser, a gente bate um papo sobre isso. Mas sofisticou, e hoje você tem alternativas de renda fixa que geram retornos adicionais, que geram alfa, que são muito competitivas contra outras classes de ativos de risco. Onde mais eu vejo oportunidades bem interessantes, assim, ou onde eu faria recomendações nesse contexto? Tem 2 fatores que jogam muito contra qualquer investimento. Um deles é a inflação, a gente discutiu bastante, e outro é imposto de renda. Essas 2 coisas corroem a rentabilidade de qualquer investimento. O terceiro é uma gestão mal feita. Vamos supor que aqui a gente faz tudo bem feitinho. Tem uma classe de ativo que eu acho que é matadora contra esses 2 problemas aqui, que são os ativos isentos de IR indexados à inflação, especificamente os fundos de infraestrutura, né? Esses fundos de infraestrutura investem em crédito indexado à inflação, crédito de projetos de infraestrutura, não pagam imposto de renda e têm uma proteção contra a inflação. Por que imposto de renda passou a ser tão importante? Quando a gente tinha taxa de juros de 2%, pagar um imposto de 20% sobre 2% era 0,4%. Em vez de levar 2%, você ia levar 1,6%. Agora, com taxa de juros de 12%, pagar 20% de 12% é 2,4%. É isso que o imposto te corrói. Você já sai devendo esses 2,4%. Se você não pagar isso, baita oportunidade. Então, o aumento da taxa de juros também alavanca a isenção de imposto de renda quando você investe em fundos de infraestrutura, quando você investe em previdência via um PGBL. Então, esse benefício ele cresceu de tamanho pelo aumento da taxa de juros. E o terceiro, eu citei previdência, eu acho que tem justamente a ver com isso. Assim, quando o Matheus fala que o Banco Central ele tenta estabilizar a inflação, ele tenta fazer o serviço dele lá sobre atividade e tal, e que se fizer isso bem feito, as taxas de juros vão voltar a cair lá na frente.
Isso implica que talvez este seja o momento para quem está preocupado com longo prazo, com aposentadoria, com previdência, de começar a travar boas taxas de remuneração, né? Então, se você olhar hoje os títulos de inflação, né, indexados à inflação, estão pagando IPCA mais 5,5, quase IPCA mais 6. Para pensar, será que para compor retornos ao longo do tempo, 5,5, 6 não é uma taxa já bastante interessante, pensando no longo prazo? Ao invés de deixar sua previdência num fundo só soberano, que te paga lá o CDI, será que não faz sentido incorporar aqui um spread de crédito privado? Ao invés de prestar dinheiro para o governo, vamos prestar para boas empresas, e daí ao invés de ganhar 12%, você vai ganhar 13%, 14%, 15%. Pensa isso aqui no longuíssimo prazo e tal. E pensa também em renda, né? Produtos que geram renda, renda travada nesse nível de taxa de juros, dá para viver de uma bela renda aqui se você conseguir acumular capital para isso. Então, essas eu acho que são as grandes oportunidades que uma taxa de juros alta te traz nesse momento. Perfeito. Nossa, tem muita coisa, é um cenário muito diferente do ano passado, né? E aí queria trazer para o Matheus. Matheus, o Pedro trouxe um pouco dessa analogia com as dificuldades de fazer perspectivas, mas também trouxe um leque gigante de oportunidades. Sim. Agora, se você fosse pensar em riscos para o ano, fazendo esse como pano de fundo a questão da taxa Selic, do cenário principalmente local, o que se aponta como os principais riscos de o ano não ser exatamente o que está se esperando dele para a economia e investimentos? Então, eu gostei bastante das falas do Pedro, né? E eu acho que ele colocou alguns pontos muito importantes aqui. Eu acho que assim, quando a gente fala para riscos, né, existem diversos riscos, como por exemplo, tanto locais quanto internacionais, né? Então a gente está no momento agora que todo mundo está aprendendo sobre o que é a inflação, né? E por quanto tempo ela está aí. Então a gente não tem que olhar só para internamente, mas tem que olhar para fora também, né? Dado que, por exemplo, os Estados Unidos também está fazendo um ajuste de juros, está aumentando a sua taxa de juros para tentar controlar uma inflação que também está alta lá. E aí você tem riscos vindo, né, por parte dessa atitude, se ela for um pouco mais forte, né, isso pode fazer com que o mundo todo precise subir juros de forma um pouco mais forte. A gente tem riscos internos, né, ligados à inflação, e ligados à eleição, né? Então, a eleição pode fazer com que a gente continue, por exemplo, com o câmbio mais pressionado, isso traga algumas pressões para a inflação interna, questões climáticas internas também, né? Lembra que ano passado a gente teve problema com chuvas, né? Então, assim, algumas questões climáticas também impactam alguns itens de inflação e tudo mais. Só que eu acho que, assim, dentro de tudo isso, o Pedro falou para mim uma das coisas que eu acho que foi a principal, assim, né? Que ele falou sobre diversificação, né? E a gente sempre vem aqui e fala sobre diversificação. E aí, às vezes, algumas pessoas ligam essa diversificação quando o juros está baixo, né? O cara fala assim, o juros está baixo, então eu tenho que ligar a minha diversificação. Eu acho que são tipos diferentes de diversificação, né? Então, assim, agora a gente tem um juro alto, e como o Pedro colocou para a gente, né, essa diversificação dentro da renda fixa e para você se aproveitar desses juros altos, ela também é muito importante, né? Então, como o Pedro colocou, e aí eu lembro de alguns conceitos aqui de finanças, né? Se você pensar, por exemplo, em dois tipos de risco, assim, né? Um seria um risco que é o risco específico de alguns ativos específicos de algumas empresas, e o outro tipo de risco é o risco geral da economia, né? O risco geral da economia, ele impacta todos os ativos, e ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né, as novas informações da economia e como que isso impacta o geral econômico, né? E o risco específico, né, ele vai impactar especificamente aquela ação, especificamente aquela empresa. E eu acho que um ponto muito importante aqui ao invés do cliente, e uma parte do seu dinheiro ele tem que fazer isso, tá? Mas ao invés do cliente, ele só agora que o juros está alto, né? O que a gente fala que é sentar nos juros, ele coloca ali nos juros mais alto e senta nos juros, né? Ele pode usar da gestão ativa do time do Pedro, né? De fundos ativos de crédito, fundos ativos de renda fixa, para ele poder que sozinho, né, ele não vai saber sozinho identificar esses riscos específicos de cada empresa, de cada setor,
e ele pode se dar mal, né, fazendo essa seleção sozinha. O gestor ativo, ele vai identificar dentro do risco geral da economia aonde estão os riscos específicos e como que ele melhor se aproveita disso, né? Então, acho que isso é um grande ganho aqui, né, de você investir na gestão ativa, do porquê é importante investir na gestão ativa e diversificar mesmo com esses juros altos, tá? E uma outra coisa importante que eu queria trazer também para o investidor ficar de olho, né, é que você tem que olhar a taxa de juros, né, olhando vis-à-vis qual que é o seu custo-oportunidade, né? Então você tem que olhar para a inflação também. Então você tem uma taxa de juros mais alta, com uma inflação ainda alta, ao longo do tempo você fala, mas a Selic vai cair ao longo do tempo. Vai cair ao longo do tempo, mas a inflação também, né? Então assim, nas nossas contas, a gente tem 2021, 2022, 2023, com o cliente levando juro real positivo, né? Então, juro acima da inflação positivo. Então, você tem uma Selic que cai, mas ele ainda ganha, né? Mesmo com essa Selic ali de 8, ele ainda teria um juro real ali que seria positivo, né? Então, acho que é um pouco disso para o investidor ficar de olho, olhar essas relações. Vamos ter que acompanhar muito a parte de eleições, olhar lá fora, olhar, com certeza, né, ainda olhar a pandemia por conta de novas restrições, novas paralisações globais. Então, a gente está aprendendo nesse processo, mas acho que a gestão ativa, né, essa é a mensagem que eu queria deixar, ela é bem importante dentro desse processo todo. Tá? Perfeito, e acho que uma coisa que vocês falaram faz todo sentido, que é olhar com mais atenção para essa questão da diversificação e atribuir à renda fixa também a devida diversificação para que ela opere em favor do dinheiro e não somente fique guardando no lugar da poupança, como a gente comentou, né? É uma nova forma de ver a renda fixa. Eu estava lembrando agora, não sei se vocês se recordam, mas em 2020, o noticiário de investimentos econômico decretou a morte da renda fixa na época que a taxa de juros estava em 2% e o risco estava altíssimo. Agora, esse ano que estamos começando, vai ser uma espécie de ressurgimento da renda fixa, podemos dizer assim, né? Exatamente, Renata. Engraçado que eu tinha anotado isso aqui para falar. E a gente não combinou. Não, está aqui na minha cara. Antigamente a renda fixa era a última opção, agora ela é praticamente a única opção, né? Sim. E eu falei de ambiguidade, nem era isso lá atrás e nem é isso agora. Lá atrás a renda fixa tinha o seu papel para a liquidez dos portfólios. Hoje você tem no mundo vários países envolvidos com taxa de juros negativa e a renda fixa tem um baita de um espaço mesmo com taxa de juros negativa, justamente através da gestão ativa, para apostar que ela vai cair ainda mais ou vai subir. Tem empréstimo para empresas, tem um monte de coisa. Mas o ponto é que no Brasil a renda fixa foi sempre muito subjugada, né? A renda fixa é pouco charmosa, ela é boring, ela é feia, ela é pouco inteligente. Não precisa de gestão, assim. Você vai numa asset, você vê um gestor de renda variável, ele é moderno, ele tem um carro bacana e tal, ele é bonitão. O gestor de renda fixa é maltrapilho, ele é sem graça. É um pouco essa imagem. Então a renda fixa sempre foi muito mal entendida, em certa medida até por culpa dela, assim, dos gestores. Lá no passado, com Selic alta, a vida do gestor era meio que simples, porque não tinha muita alternativa para o investidor não tinha acesso, né? E daí você falava, vou te entregar aqui o CDI, mais ou menos alguma coisinha e tal, e cobrava caro por isso. Hoje em dia não cabe mais esse tipo de coisa, assim, tem muita alternativa. O mercado está mais sofisticado, os gestores estão mais sofisticados, o investidor está mais sofisticado. Então, a renda fixa passou a ter que ser rentável, passou a ter que ser mais diversa, mais líquida, ela é mais testada, hoje ela é mais entendida. A quantidade de vezes que a gente já discutiu aqui que a renda fixa varia, né? Lembra que há uns 3 anos atrás a gente teve que começar a discutir isso porque as pessoas não entendiam por que a renda fixa variava, né? Então, hoje a gente está num mundo que não, a renda fixa não é a única opção. Ela está muito mais atrativa do que era antes. No custo de oportunidade, no relativo, ela passa a fazer sentido para investidores conservadores. Talvez hoje eles possam ser conservadores de fato e ter uma rentabilidade decente. E os investidores mais arrojados, eles podem contar com a renda fixa, mas sem dúvida eles precisam ser mais seletivos para ganhar retornos superiores. Eles precisam escolher boas coisas. Talvez um ano atrás eles pudessem escolher qualquer coisa que ganhava algo a mais do que os 2% lá da Selic.
Então, muito legal você ter falado sobre isso, é algo que eu tenho refletido muito como gestor de renda fixa, mas você sabe, no meu outro chapéu, eu sou gestor de outras coisas também, e esse equilíbrio, esse balanceamento, essa diversificação é importante em qualquer contexto, com pesos diferentes, de formas diferentes, mas nunca deixa de ser importante. Tem razão. Muito bom, meninos. Muito bom esse nosso primeiro papo de 2022. Só pelo papo de hoje a gente já pode deixar marcado mais uns 5, 6 podcasts aí para ampliar essas conversas, mas a ideia era trazer mesmo esse panorama, como é que está a percepção de vocês que atuam diretamente com esses assuntos para o ano que está começando. Então, vamos seguir, tomara que essas projeções, elas caminhem, que os investimentos comecem a comprovar um pouco delas e que a gente consiga trazer muito conteúdo ainda e esclarecer muito das dúvidas de quem começa a olhar com mais carinho para essa renda fixa que a gente acabou de falar. Pedro, Matheus, foi um prazer ter vocês aqui, viu? Bom ano. Foi ótimo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Renata, um bom ano a todos. Esse é um ano no qual é importante fazer boas escolhas em investimentos. Essas boas escolhas podem significar um futuro bastante bom, assim, dado o contexto atual. Então, um bom ano para todos, boas escolhas de investimentos. Gostei dessa sua frase final. Boas escolhas de investimento com certeza fazem toda a diferença. Então, eu vou te parafrasear, Pedro, e desejar boas escolhas de investimento para quem está nos acompanhando nesses podcasts especiais de janeiro. 2 vezes por semana, a gente está trazendo conteúdo de projeção do ano e um pouco do resumo de 2021 para ajudar quem acompanha, quem investe a fazer estas melhores escolhas. Então, gente, obrigada pela companhia de vocês em mais um episódio. A gente volta toda terça e quinta de janeiro. Anota aí na agenda de vocês. Até a próxima. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.